Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, agradecendo como sempre a espiritualidade superior, que nos envolve nos vídeos, nos orienta, e a todos vocês que continuam aqui assistindo os nossos vídeos, graças a Deus, cada vez mais aumentando as inscrições, e continuamos também fazendo esse elo de proteção, que não somos ninguém, mas pedimos a espiritualidade por vocês, por todos nós, que precisamos continuamente das esferas superiores nos ajudar, dos mentores estarem ao nosso lado em cada momento. E eu digo a vocês que não é para desanimar diante de problemas que surjam, né? Não é para desanimar e nem se lamentar. É esse o meu medo, que vocês se lamentem. Nós não podemos ter lamentações nem lamúrias. Temos só que agradecer, porque o que tinha que acontecer era aquilo que teria realmente que acontecer conosco. Então, agradecendo, como sempre, a espiritualidade e a todos vocês. Um dos temas que eu escolhi para hoje, para esse vídeo, pessoal, é o chakra do anjo, um chakra que quase ninguém conhece, nem os grandes meditadores e yogas sabem da existência desse chakra. E também vamos falar do chakra egóico, que é um chakra também que muitos meditadores e yogas também não conhecem profundamente. E é um chakra que nós temos que fazer também para quem busca, para quem está procurando um caminho mais espiritual. Temos que fazer essas meditações, tanto do chakra do anjo como do chakra egóico, que eu vou explicar aqui agora. Porque para quem está buscando, como os muitos aqui, recebo dezenas de e-mails de pessoas querendo mudar, pessoas querendo aumentar o seu nível de mediunidade, pessoas querendo ter maior comunicação com os seus mentores, Eu só acho que quando as pessoas pedem para saber o nome dos mentores, os mentores não gostam disso, pessoal? Eu já expliquei isso. Eles gostam que a pessoa se envolva naturalmente com eles, mediunicamente, espiritualmente, mas que não precisa no momento saber o nome. Até porque, no momento oportuno, eles mesmos dirão o nome a vocês, Muitas pessoas sabem o nome dos mestres deles, porque os mestres vêm falar. Mas eles não gostam assim que a pessoa fique só focado naquela ideia de querer saber o nome, porque não há essa necessidade. Entenderam, pessoal? Então, esse chakra do anjo, voltando a esse assunto, o nosso assunto do tema de hoje, são os dois chakras, O do anjo e o egóico. São para pessoas que já estão fazendo, as orientações que eu dou para os clientes, Os meus clientes, eles fazem orientações passadas pela espiritualidade, que eu repasso para eles quando há necessidade de cada um, As visualizações que elas têm que fazer, essas pessoas fazem, Até porque se elas não fizerem, o trabalho também não anda, porque depende também muito da pessoa, Não é só querer mudar, é pôr em prática esta mudança. E então, como essas pessoas estão fazendo essas visualizações, são visualizações específicas para cada um. Da forma que eu vou dar aqui para vocês, esse chakra do anjo e o chakra egóico, e vou dar também a localização, são visualizações necessárias, Visualizações muito necessárias para que se você desenvolva a mediunidade. Muitas pessoas aqui também me perguntam sobre a mediunidade, Como eu desenvolvo a mediunidade? E eu já expliquei que vocês têm que fazer muita leitura, Não adianta querer desenvolver mediunidade sem ir no local específico para desenvolver essa mediunidade, Se não quiser ir, pode, mas como? Fazendo as leituras, específicas, espirituais. Não precisa ser só a obra kardeciana. Nós temos aí centenas de livros, que desenvolvem a mediunidade, porque tudo é por um tempo específico, não é da noite para o dia, não é de ontem para hoje que as coisas vão se resolver. Muda muito de uma pessoa para outra, E muitas que me procuram já estão tendo esses sinais de mediunidade mais avançada, E só quer o quê? E só
só compreende organizar essas ideias, né? Organizando essas ideias, a mediunidade ela aflora com mais força. Você pode desenvolver, como também teve uma moça, várias, né, que me pediram para falar mais sobre mudras, né, que eu tenho falado lá na minha página sobre os mudras, né, que são os gestos das mãos. Esses gestos da mão são para todos os fins, né? Todas as finalidades. Especificamente, eu falei lá na página sobre o mudra de você ouvir, né? Desenvolver os chakras dos ouvidos, né? Que existem milhares de chakras, né? Entre o laríngeo e o coronário, só que nós falamos mais dos três mais importantes, né? Que estão de frente nesses campos de força, que é o laríngeo, frontal e coronário. Mas, na realidade, para que haja um conjunto de fórmulas para desenvolver um melhor procedimento nessa área espiritual, nós temos milhares de chakras para desenvolver. Principalmente, né, temos também o dos ouvidos, né? Temos outros chakras, que são dois desses que eu vou falar hoje. Por enquanto ainda não falei, porque eu estou explicando que nós temos os mudras que ajudam também, né? E eu expliquei lá na página holística, está o link do último vídeo que eu postei, que é o Sueli Freitas, terapeuta bioenergética, do Facebook. Nós temos lá várias técnicas, né? Eu coloquei várias técnicas lá de abertura, né, dos chakras dos ouvidos, porque se você tiver uma mediunidade mais direcionada para clarear audiência, você vai conseguir desenvolver com mais rapidez, fazendo as técnicas que eu explico lá. Então, expliquei do mudra, né? Que é entrelaçando os dedos e fazendo duas argolas, né? Soltas, duas argolas soltas, e você ficar por um certo período, está explicado lá, né? E também expliquei no vídeo. Desenvolve mais os dois chakras como se fossem dois cones, né? Com a boca para fora, para abrir, né, algo que esteja bloqueando essa parte desses dois chakras, ela vai desbloquear e vai ter mais acesso a pineal, laríngeo e coronário, né? Porque a telepatia, ela vem também daí, né? E a telepatia, a gente desenvolve com a mente, espírito e corpo. Mente, espírito e corpo. Só que você ouve pela mente e espírito, né? A telepatia, ela é vista, ela é falada e sentida pela mente e espírito, né? Você não vê com os olhos físicos a clarividência, né? Você não ouve com os ouvidos físicos a clareaudiência. É com a mente e espírito, há essa ligação, compreende? Então, os mudras existem para todas as finalidades, né? Eu já coloquei vários temas de mudras, mas eu falarei em outro vídeo mais especificamente, né, dos mudras para outras finalidades. E estou focando mais nos conhecimentos espirituais, porque são centenas de e-mails me pedindo como desenvolver a espiritualidade, né? E a espiritualidade, a mediunidade, ela é inerente, pessoal, à religião, né? A pessoa pode estar indo numa religião, frequentando um segmento religioso, e ela ser a médium que vai atuar ali. Ela pode atuar impondo mãos, né? Ela pode atuar ouvindo, ela pode atuar vendo, né? Porque tem padres, né, da Igreja Católica, logicamente, que já falaram que eles encostam numa pessoa e eles veem o que está acontecendo com a pessoa, né, com a vida da pessoa. O padre Marcelo Rossi, vou até citar o nome dele aqui, né, se eu estiver errada, me corrijam, ele mesmo já falou, né, já vi e já ouvi ele falando que ele tem muito contato com mulheres, assim, quando ele tem contato de sensibilidade com mulheres grávidas, ele já sabe o que vai acontecer com aquela mulher, com aquela criança. Ou seja, ele é médium, né? Porque para chegar ao status de padre, eles estudam muito, né? E eu respeito muito os padres, porque eu sei que eles são médiums, né? Eles têm uma dose, uns mais, outros menos, de níveis de mediunidade, né? Assim também como os pastores evangélicos. Não são todos que são aí, que o pessoal aí chama de picareta, né? Na internet, bota vídeo chamando eles de 171, essas coisas, não. Tem muitos pastores, principalmente das igrejas mais humildes, das igrejas
mais que servem mais ao público humilde, ao público pobre, às igrejinhas que só tem um templozinho, às vezes até no terreno do pastor que ele constrói, né, com todo amor e carinho, porque ele sente o chamado, né? E ele é um médium, porque ele, quando ele fala, Deus me falou, né, sobre isso, sobre a pessoa, na verdade, ele está tendo a telepatia, a sensibilidade de ouvir o campo espiritual dele. Entenderam, pessoal? Então, esses pastores que eu respeito muito, principalmente esses que têm essas pequenas igrejas, né? Que eles desenvolvem um trabalho espiritual muito bom, né? Eles são do segmento do cristianismo, né? Os pastores evangélicos aí, esses que eu estou falando, os mais humildes, os que trabalham com maior humildade e para pessoas mais humildes. Eu respeito demais porque eles tiram as pessoas das drogas, né? Eles dos vícios em forma geral, né? Desavenças no casamento, desempregos, de uma forma ou de outra, ele é usado pela sensibilidade dele, né? Pela mediunidade dele, porque ele tem, todos nós temos um corpo espiritual que trabalha conosco, dependendo, né, de quando nós vamos colocar em prática a nossa humildade, a nossa sinceridade, né, a nossa fraternidade com o próximo, porque o próximo é a maior, né, que Jesus deixou foi essa, né? É uma discussão terrível isso que Jesus deixou, vamos dizer assim, essa lição de casa, né, que Jesus deixou, amar o próximo como a si mesmo, né? É terrível, né? Essa lição de casa é muito difícil de ser, completada. Vocês sabem do que eu estou falando. E tem muitos pastores, muitos padres que são médios, né? Eles são médios, na verdade, porque eles ouviram o chamado de alguma forma, né? E estão ajudando. De alguma forma, eles estão ajudando. Compreende, pessoal? Então, esse chakra, vou agora entrando realmente no nosso assunto de hoje, esse chakra do anjo, ele fica na moleira, né? Na moleirinha das crianças, fontanela, né? Ele fica localizado ali. E ele fica entre o frontal e o coronário, na moleira, por dentro da cabeça. Ok, pessoal? Então, ele serve para incorporação para dentro do nosso corpo de luz. Olha só, ele serve para a entrada de luz para o nosso corpo físico e para o nosso corpo perispiritual, tá? Isso não é comentado, isso não é ensinado, né, em casa espírita, em nenhum local. É um estudo já mais avançado, né, para quem quer desenvolver a maior espiritualidade em sua vida, né, tem que fazer um estudo mais aprofundado dos chakras superiores, né, de todos esses comandos de sistemas de chakras superiores, né, deixar para viver menos os chakras inferiores, ou seja, deixar para a vida material, que envolve muitos os chakras inferiores, deixar um pouquinho mais de lado e se ater mais aos chakras superiores, que automaticamente você vai deixar de ir numa churrascada, automaticamente você vai deixar de beber, mas isso é para quem está procurando, né, pessoal? Eu não digo assim, de um minuto para o outro, eu vou deixar de beber cerveja ou eu vou deixar de ir num churrasco comer uma carne, né? Não é de um minuto para o outro, a gente sabe que é um processo lento, é um processo gradativo, né, que vai nos envolvendo. Eu tenho muita vontade, mas tem pessoas que acabam da noite para o dia, né, tem determinação mesmo naquilo, mas outras, a grande maioria, não conseguem, e isso é normal, é aceitável até. Mas aos pouquinhos dá para vocês irem treinando, né, o desenvolvimento dos chakras superiores, que é do laríngeo para cima, que é da comunicação, material, espiritual e tal, né? Porque esse chakra do anjo, ele serve para incorporar a luz para dentro do corpo. Então, se você desenvolvê-lo bem satisfatoriamente, você vai desbloqueá-lo, né? Porque mesmo que a moleira já esteja dura, tem pessoas com moleira mole ainda. Tem uma moça que ela me ligou dizendo que a moleira dela ainda é mole. Por isso que me deu vontade de falar sobre esse chakra, né? Que eu nem ia falar por enquanto, eu ia falar mais para frente, mas tudo bem, vamos falar sobre ele. Ele serve para entrar luz para o corpo, todos os corpos, compreende, pessoal? E ele serve também como abertura, né, de níveis de consciência,
Olha só, abertura de níveis de consciência. Então, todas as consciências que estão nos corpos sutis, que nós não vemos e a grande maioria nem sente, né? Ele serve, você desbloqueando ele, né? Você ativando ele, na verdade, serve para você fazer essa perspectiva na sua vida, né? E ele serve para comunicações superiores. Ou seja, os bons espíritos, eles vão ver que você está propenso realmente a querer mudar, e fazendo essa abertura do chakra do anjo, é por ali que esses comandos superiores vão ter contato maior com você, tá? Como eu estava falando anteriormente, falei agora há pouco, eu não ia dar essa orientação agora, mas já está servindo para vocês já daqui para frente, né, se orientarem mais na vida. E não tem catarse, tá, pessoal? Não tem aquele problema de você ter que sofrer para mudar, tá? Você vai simplesmente fazendo dos chakras superiores, né? Todas essas orientações que eu estou dando aqui. Não existe esse problema de você sofrer, né? Porque existem várias terapias por aí, mesmo segmentos religiosos, que aprovam, né, a forma de ter uma catarse, ou seja, você tem que sofrer para purificar, né? E eu não trabalho com isso. Ninguém tem que sofrer coisa alguma, no meu entendimento. Na minha humilde opinião, ninguém tem que sofrer coisa alguma para mudar, mesmo que seja para limpar o seu eu interior ou o seu eu superior. Eu não aprovo, não gosto, e comigo isso aí não tem que funcionar. Fazer a pessoa sofrer para mudar, tá, pessoal? Então, essas visualizações, essas orientações que eu dou para desbloqueamento dos chakras, de certos chakras que as pessoas nem falam, são para que vocês não sofram. Para mim, eu não quero sofrimento, eu quero que a vida de vocês mude completamente. A vida do parente, do amigo, do filho, do esposo, da esposa, da filha, né? Mude completamente, sem sofrimento, não precisa purificar, no meu entendimento, né, humilde que eu estou dando aqui a vocês. Não estou falando mal de A, B ou C, ou Z, de qualquer tipo de terapia que envolva um tipo de purificação. Mas estou falando que, do meu modo, não precisa sofrer, tá? Pode mudar radicalmente. Ok, pessoal? Então, para desenvolver o chakra do anjo, desculpe, vou cortar, pessoal.